Mas olha, ela falou medo de agulha. E por mais que ela diga que é bem fininha a agulha, ainda tem muitas pessoas que têm medo de agulha. E você é do tipo da pessoa que tem? Você sabe que esse medo faz com que pessoas desmaiem, faz com que pessoas evitem até tomar determinadas medicações que são importantes para a sua saúde. Um medo de agulha acontece desde a infância, isso mesmo. Pode ser um empecilho para fazer exames. Nós vamos conversar agora com a psicóloga Paula Clarissa Bispo, que vai explicar pra gente o que são fobias da saúde e como a gente pode superá-las. Olá, bom dia! Seja bem-vinda ao nosso programa. Que bom, que maravilha! Eita, você viu agora há pouco não sei se você está assistindo, agora há pouco a nossa repórter estava falando da agulha bem fininha que foi aplicada lá na cabeça dela. Mas esse medo de agulha vem da infância até a fase adulta. Eu tenho um pai que falou em agulha, dá confusão. Isso é real, né, doutora? É verdade. Nossa psicóloga, seja bom dia, bem-vinda. para mim é um prazer. Obrigada, para mim é um prazer estar aqui com vocês no Bom Dia News. E você tem falado isso muito bem. O medo de injeções, de agulhas, é o que a gente chama de aicmofobia. Nossa. E geralmente está associado também a outros medos de procedimentos médicos, de sangue, enfim. E atrapalha muito a vida das pessoas. Como é que a gente pode entender um pouco melhor que medo é esse e de que forma que a gente pode superá-lo? Bom, toda fobia é um medo acentuado, persistente e desproporcional diante de um objeto ou uma situação específica. No caso da aicmofobia, que é o medo de injeção, a gente consegue observar que o paciente ou uma pessoa que tem essa fobia, só de se aproximar de alguma situação em que ela entra em contato com a agulha, ela já fica nervosa, ela já começa a ter taquicardia, que é aquele batimento cardíaco acelerado, pode chegar até a desmaiar. E em todos os casos, ela tenta fugir, né, das agulhas, ela não chega a realizar alguns procedimentos médicos, evita ao máximo entrar em hospitais. Só de chegar na fila de uma vacinação, ela já começa a se tremer. Muitas pessoas deixam de tomar vacinas por conta disso. Nesse momento, a gente está passando por uma fila quilométrica, muitas vezes, para se tomar a vacina, né? A vacina que, de uma certa forma, é a esperança do cidadão, né? E muitas pessoas têm medo. Pode acontecer de algumas pessoas deixarem de tomar ou terem medo de tomar, e tem alguma técnica ou alguma forma para fazer com que essa pessoa saia desse medo? Infelizmente, muitas pessoas estão se agarrando a vários argumentos anti-vacina por conta desse medo de agulhas, né? É um medo que geralmente se desenvolve na infância, diante de algum trauma, observando alguma outra pessoa tendo uma reação estranha diante de uma vacina, mas infelizmente isso acontece, e elas acabam deixando de se proteger e de proteger toda a sua família por conta desse medo. O ideal é que essa pessoa não fuja da vacina. É o mais difícil, esses padrões evitativos são bem comuns, a gente sempre tende a fugir daquilo que nós temos medo ao invés de enfrentar, mas o primeiro passo para você conseguir superar o medo da vacinação é você identificar que isso é um problema, que você precisa de ajuda, que pode ser uma ajuda profissional nesse caso, e que você precisa enfrentar aos pouquinhos esse medo. O enfrentamento sempre é gradual, tanto para adultos quanto para crianças, né? No caso, ele vai ser algo mais psicológico, da mente mesmo, ou ele pode ter uma forma diferenciada de ser tratada? No caso, existem casos que seja necessário a pessoa ter que tomar até medicação? Infelizmente, existem alguns casos em que a pessoa não consegue permanecer no mesmo local em que tem uma injeção, uma agulha, porque ela fica super nervosa. Então, precisam, sim, de acompanhamento também, além do psicológico, do psiquiátrico. Mas é superável, né? Esse medo não é um medo que não pode ser superável. A fobia específica, no caso, a aicmofobia, se trabalhada, se enfrentada, junto com a ajuda do profissional, dos familiares, a pessoa que tem essa fobia pode enfrentar, sim, e pode superar. Existem pessoas que dizem assim, eu tenho medo da agulha, mas eu não suporto ver o sangue. Eu tenho medo da agulha, mas o que me incomoda mesmo é a questão do sangue. Pode realmente existir essa confusão na cabeça da pessoa? Sim, geralmente, né,
Uma pessoa que apresenta a ecmofobia, que é esse medo de agulhas, ela não apresenta só esse medo. Geralmente está atrelado a outros medos de procedimentos médicos, cirúrgicos, sangue, entre outras situações, de acidentes, entre outras situações até catastróficas. Bom, o que a gente tem percebido é que a palavra medo é a palavra-chave. Eu acho que nesse caso aí, como psicóloga, é enfrentar esse medo mesmo, né? Uhum. O enfrentamento ele pode ser gradual. Geralmente com as crianças a gente começa mostrando a elas cartilhas de vacinação que acabam trazendo de forma lúdica, né, a injeção, a agulha, o antigo Zé Gotinha. Então, tudo isso pode ser feito de forma lúdica. Com adultos, a gente faz em um processo semelhante. A gente descaracteriza esse objeto de medo. A gente começa a mostrar que não é tão assustador assim. A gente começa a fazer com que essa pessoa perceba que ela está em outros ambientes com pessoas que estão tomando a vacina, reagindo bem, que esse ambiente não apresenta perigo, que a injeção em si não é letal, que não é perigosa, para que ela não se agarre em argumentos, né, que façam com que ela evite se aproximar disso, até que ela consiga ter confiança suficiente para chegar, tomar a vacina, enfrentar esse medo e ser imunizada. Aí eu te pergunto para encerrar essa nossa conversa. Na hora de você tomar a injeção, na hora de você fazer aquele exame de sangue, é melhor olhar ou evitar olhar? Porque muitas pessoas fazem isso. Tem gente assim, não vou nem olhar, porque não olhando eu não sinto a dor. É verdade. Em alguns casos, só de observar o tamanho da agulha da injeção, a pessoa acaba desistindo. Então, procure olhar para um ponto fixo, confie no profissional de saúde que está aplicando, né, esse procedimento, converse com ele sobre o seu receio, o seu medo. Ele provavelmente vai fazer um atendimento que vai te dar toda essa segurança, que vai te dar esse conforto. Comunique aos seus amigos e familiares para que eles estejam ali te dando suporte e não caçoando, rindo, porque é sério e acaba afetando a saúde dessas pessoas que possuem a fobia. Tá então, certo. o ideal é você evitar, né, olhar se isso te traz uma ansiedade e te impede de realizar esse procedimento. Tá bom, minha querida, eu quero agradecer por você ter aceito esse nosso convite, tá bom? De estar aqui dando esses esclarecimentos. Quem quiser te seguir, como é que faz? Eu estou no Instagram, Paula Clarissa B, é o meu IG. Então é só procurar lá. Muito obrigada por você ter participado do nosso programa. Seja sempre Foi um prazer. bem-vinda, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.